essa é a posição padrão do mate do corredor. Por quê? Primeiro, nós podemos visualizar que os peões pretos eles fazem uma barreira para o seu próprio rei. Ou seja, o rei só teria acesso à casa H8 e à casa F8. Por padrão, as brancas elas ficarão sempre na parte de baixo e as pretas na parte de cima, mesmo sendo a vez das pretas em qualquer exercício. Assim como nos livros de xadrez, os melhores livros, eles mostram as brancas sempre na parte de baixo e as pretas sempre na parte de cima. Por que estou falando isso? Para você não pensar que na hora que o rei levar um cheque pela fila, ele achar que pode proteger com o peão. Então não existe essa possibilidade do peão andar para trás. As brancas jogam torre C8, ameaçando o rei. Ele não pode capturar os próprios peões. Ele não pode movimentar para H8, muito menos para F8. Nesse caso, checkmate, mate do corredor. Essa é a nossa primeira imagem padrão. Um detalhe importante, ambos reis nessa posição têm os peões todos certinhos aí à frente do rei, protegendo de qualquer tipo de ataque frontal. Porém, nós temos a torre das pretas que não consegue voltar a tempo para proteger a sua primeira fila, enquanto as brancas elas já estão prontas para atacar o ponto de invasão. Então, brancas jogam e dá checkmate. Torre cheque. Mais uma vez, lembrando, o peão não pode capturar para trás e o rei não tem como fugir nessa situação, porque a torre ataca toda a linha. Usando a captura, aqui as duas torres brancas podem capturar qualquer uma das torres pretas. Só que as torres brancas elas estão pouco melhores porque elas conectam entre si, elas estão se protegendo, enquanto a torre das pretas tem o problema do bispo. Então elas não estão conversando uma com a outra. Isso pode ser um problema estratégico quando você estiver jogando, não ter as torres conectadas, uma protegendo a outra. Então as brancas jogam e mate em um lance. Tudo porque não terminou o desenvolvimento ou não abriu um respiro para o rei poder fugir. Quando for resolver os problemas de checkmate em um lance ou estiver jogando uma partida, sempre se preocupar com as peças defensivas do adversário. Nesse caso, nós temos torre H8 e nós temos torre A8. Há uma pequena diferença aqui. Por quê? O bispo ele consegue controlar a casa de invasão da torre de A2, enquanto a torre de H2 está livre para poder dar o cheque. Então, torre cheque e o rei leva o mate do corredor. Do contrário, se tivesse jogado com a outra torre, o bispo poderia capturar essa torre, salvando o rei por pelo menos uma única jogada. Óbvio, tem o mate agora? Teria, porém você gastou uma jogada a mais, enquanto você poderia ter feito de forma econômica. E você ser econômico no xadrez é um recurso importante. Quanto menos tempo você gastar para um objetivo, mais difícil vai ser para o adversário conseguir manobrar as suas forças em relação ao ataque do adversário, certo? Então vamos lá, aqui é o nosso primeiro exercício. Brancas jogam e dá checkmate em um lance. Você pode parar o vídeo para ganhar um tempo para resolver, ou se você já está avançado, já consegue visualizar rapidamente, enquanto eu vou dando algumas características da posição, você já pode imaginar qual será a melhor jogada para um dos lados. Então, aqui nós temos a coluna D aberta, a torre das pretas ela não tem proteção, o rei está preso pelas próprias peças, então torre cheque, ameaçamos o rei e o rei não tem como fugir, checkmate.
Aqui nós temos algumas possibilidades, como por exemplo, dama B8 cheque e dama A8 cheque. No entanto, a única possibilidade que o rei tem é atacar casas próximas a ele. Se eu coloco a dama, por exemplo, em B8, o rei poderia capturar essa dama. Logo, eu preciso atacar com pelo menos uma casa de distância para o rei. Então, vai ser dama A8 cheque e agora o rei está preso. Outro exemplo curioso, as brancas elas têm uma dama, as pretas não. Porém, é a vez das pretas de jogar, ou seja, elas têm a iniciativa, elas podem fazer uma jogada para forçar a resposta das brancas. E, obviamente, torre captura C1, ameaçou o rei e ele novamente está preso. A dama nada pode fazer para poder salvar o rei. Agora é a vez das pretas. Mesmo com uma dama a menos, as brancas têm uma dama no tabuleiro e as pretas não, o rei das brancas está mal colocado. Esse cavalo provavelmente capturou alguma coisa em H1. Como que as pretas poderão jogar e dar checkmate em um lance? Torre captura H1, cheque, e o rei novamente não tem como escapar, não tem nenhuma casa que ele possa se salvar. Checkmate. Mais um caso onde as brancas elas podem invadir a oitava usando as duas torres para ameaçar o rei das pretas. No entanto, apenas uma única resposta é a correta, que é torre, captura torre, cheque. E agora esse rei está preso aí pelas próprias peças. O que aconteceria, por exemplo, se torre captura em A8, cheque? Também nós teríamos o mesmo propósito de ameaçar o rei. No entanto, nós temos duas defesas possíveis para as pretas, que seria bispo captura ou até mesmo cavalo captura, salvando o rei. Uma dica importante: quando for jogar uma partida, sempre lembrar de capturar as peças que estão no ar, que estão desprotegidas. Fica a dica. Aqui uma ideia interessante. O rei não fez o roque, essa torre está mal posicionada. O rei está preso pelas próprias peças, como no macho do corredor. As brancas elas têm duas peças apontando para a casa D8, enquanto as pretas têm apenas a torre de A8 protegendo a casa D8. Então são dois ataques contra uma defesa. Se o rei é o objetivo maior, então não tem problema se eu sacrifico a minha dama. Falei, toma, torre captura, salvando o rei por agora, e torre captura, checkmate. O rei está preso pelo corredor de peões. Mais um exercício onde brancas jogam e dão checkmate em dois lances. Você tem duas jogadas. Branca joga, preta responde e brancas dão o checkmate. Certo? Aqui nós temos uma possibilidade que seria peão captura, cheque. Porém, a torre poderia capturar esse peão. O peão de B6 ele está aqui para dar suporte para a dama entrar nessa casa e poder ameaçar o rei, levando esse rei para dentro do seu próprio corredor. Aqui, ó, B7, C7 e Davi 7. Então segue dama cheque. O rei não pode capturar porque o peão ele protege essa dama. Rei C8 e finalmente dama A8 cheque. O rei não tem como escapar dessa posição. Aqui mais um caso curioso. O cavalo ele controla a entrada da dama, que se eu conseguisse entrar com a dama seria cheque. Porém, nós temos duas forças apontando para a casa
H1, nós temos a dama e a torre, enquanto as pretas, as brancas, elas têm apenas uma defesa. O rei, mais uma vez, está preso pelas próprias peças no corredor. Então, cheque. Cavalo captura. E agora, torre, mate. Certo? Pretas jogaram e deram mate em 2 lances. As pretas, elas têm, apesar de ter peças a menos, elas têm 2 torres que trabalham em conjunto para atacar a casa C1, que vai mirar em um rei preso no corredor, enquanto as brancas conseguem defender apenas uma vez sobre a casa C1. Note que o material a mais das brancas não consegue proteger em nada por agora. Claro, se fizer dama toma, cheque e essas coisas todas, ou poderia ter feito e abrir um respiro, mas não, jogou qualquer outra coisa e agora as pretas jogam e dão checkmate em 2 lances. Exatamente, torre cheque, ameaçamos o rei. A única forma de salvar esse rei é capturando a torre. Torre captura e agora a torre que estava lá de step, estava aguardando, ela captura, ameaça o rei e ele não tem como fugir novamente. Não basta só o rei estar trancafiado em suas próprias peças ou peões. Nesse caso, a torre não consegue invadir. Por quê? Porque eu tenho um defensor. Eu tenho uma torre que protege a entrada da minha torre. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso eliminar essa torre para que eu possa invadir com a torre branca. Eu vou fazer isso com dama captura a torre. E agora, cheque. Ameacei. Não tem outra possibilidade a não ser cavalo captura. O cavalo não ataca em linha. Então, eu posso fazer torre, cheque e mate. Porque ele não tem como escapar. A torre que está fora do tabuleiro, ela não protege o rei. Aqui nós temos torre dama atacando 2 vezes esse ponto, enquanto as pretas têm 2 peças protegendo esse ponto. Então, 2 ataques contra 2 defesas, mais 2 menos 2 é igual a 0. Então, não tem ninguém ganhando aqui. O ataque não está ganhando. Então, não tem como invadir por A8. Eu preciso procurar um outro ponto do tabuleiro que eu possa entrar com minhas peças pesadas, com a torre e com a dama. Nesse caso, nós olhamos aqui para a torre, que ataca uma vez, e a diagonal com a dama, atacando a longa distância. E nós temos uma torre que ataca uma única vez esse ponto. Então, são 2 ataques contra uma defesa. Aqui tanto faz. Se eu invadir com a torre ou se eu invadir com a dama. Então, eu posso simplesmente jogar dama cheque, ameacei o rei, ele tem que salvar, torre captura, e agora torre captura, mate. O rei não tem como escapar, o branco sacrificou a dama e chegou ao checkmate.